Oi, é muito bom estar falando com você mais uma vez. Hoje nós vamos ver expressões numéricas com números racionais na forma decimal, quer dizer, na forma de número com vírgula. A expressão numérica dada tem números decimais e números inteiros. Vamos começar resolvendo primeiro as operações que estão dentro dos parênteses, a raiz quadrada e as potências. Então, aqui nós temos 0,35 dividido por... Dentro dos parênteses, nós temos uma adição algébrica. Observe que os sinais são iguais. Quando os sinais são iguais, a gente soma e conserva o sinal. Como o número de casas decimais já é igual, então a gente já pode montar essa continha colocando vírgula abaixo de vírgula. Então, nós temos aqui 1,2 mais 3,8. Mas porque quando os sinais são iguais, a gente soma. 2 mais 8, 10, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 3, 5 e vírgula abaixo de vírgula. Então, nós temos como resultado 5 inteiros. Pode ser apenas o 5 ou 5,0. O sinal é conservado porque nós estamos juntando dois valores negativos. Se eu devo R$1,20 para uma pessoa e devo R$3,80 para uma outra pessoa, eu tenho uma dívida total de R$5. Eu não tenho R$5 que são meus. Por isso a gente conserva o sinal. Menos raiz quadrada de 81 centésimos. Nós podemos calcular essa raiz transformando o número decimal em fração. Claro que esse não é o único caminho, mas eu julgo ser mais simples. Então, 81, o denominador vai ser 100, porque tem dois algarismos depois da vírgula, duas casas decimais, a gente acrescenta 2 zeros depois do 1 no denominador. 81, raiz quadrada de 81 é igual a 9, porque 9 vezes 9 é 81. Raiz quadrada de 100 é igual a 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, 9 décimos. Para transformarmos 9 décimos em fração, a gente poderia dividir 9 por 10. Ou simplesmente voltar a vírgula uma vez. Se o 9 não tem vírgula, ele está aqui no final, onde eu coloquei esse pontinho. Voltando a vírgula uma vez, nós teremos 0,9, porque não podemos deixar só vírgula 9 solto. Então, a raiz quadrada de 81 centésimos é igual a 9 décimos. Menos 1 inteiro, mais 0,5 ao quadrado. É 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0, 0 mais 2, 2. Agora vamos acrescentar um sinalzinho aqui de mais para entender que o número aqui das unidades, desconsiderando a vírgula, é claro, já foi ocupado. Esse zero, se não tivesse vírgula, ele estaria na casa das dezenas. Portanto, o resultado dessa operação tem que começar na casa das dezenas. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Daí é só adicionarmos 5. 2 mais 0, 2. 0 mais 0, 0. Observe que nós temos duas casas decimais nos fatores, uma no primeiro e uma no segundo, dois números depois da vírgula. No resultado também precisamos deixar as duas casas decimais antes de colocarmos a vírgula. Então, o resultado é 0,25. Menos 2 ao cubo. A gente não pode fazer esse jogo de sinais enquanto não tiver resolvido a potência. Menos 2 ao cubo é o mesmo que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Não é 2 vezes 3, 6. 2 ao cubo é o 2 repetido 3 vezes numa multiplicação. Então, menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. A gente ainda não usou esse vezes, nem esse último menos 2, então copio aqui. Mais com menos, menos. 4 vezes 2, 8. Então, menos 8 é o resultado dessa potência. A gente não pode eliminar os parênteses ainda, porque o menos que está fora dos parênteses deve ser conservado e o menos do resultado também. Então, os parênteses precisam permanecer aí para separar os sinais.
dividido por 4. Agora nós já podemos resolver essa divisão. Claro, ela não está dentro dos colchetes, mas a gente pode observar que perto desses parênteses nós temos um sinal de dividir e um sinal de subtração, um menos, um sinal de divisão, um sinal de subtração. Então, a gente vai resolver a divisão primeiro. Esses 5 inteiros deve ser usado na divisão primeiro, por isso a gente já pode fazê-la agora. O 35 não tem sinal, então é positivo, mas com menos, menos. Aí a gente faz a operação normalmente, 35 centésimos dividido por 5 inteiros. Para dividirmos um número decimal por outro número, a gente precisa igualar as casas decimais e depois tirar a vírgula. Então, como vai acontecer isso? Nós temos 0,35 dividido por 5,0. Não coloquei o sinal de menos porque ele já foi usado no jogo de sinais lá no resultado. A gente pode observar que tem 2 algarismos após a vírgula. Aqui nós só temos 1. Então, para igualarmos, a gente precisa acrescentar mais 1. Aí vai ficar 35 dividido por 500, porque depois de igualarmos as casas decimais, a gente tira a vírgula. Aí seguimos com a divisão normalmente. 0,35 é o mesmo que 35, 500 sem a vírgula e 500. Agora vamos fazer a divisão. 35 dividido por 500 dá menos que 1, e o número inteiro menor que 1 é 0. 0 vezes 500, 0 para 35, 35. Agora, como a gente já fez a divisão, esse 35 que está aí com a cor rosa, ele é o resto. Então, é hora de descermos o próximo número. Mas aqui não tem um próximo número. Então, a gente deve se lembrar que um número inteiro, 35 agora está inteiro, a gente tirou a vírgula, ele tem infinitas casas, infinitos zeros depois da vírgula, infinitas casas decimais, que não mudam o seu valor. Então, a gente poderia escrever 35,000 e quando a gente vai descer o próximo número, que não tem esse número, a gente pode descer esse zero, mas a gente não pode se esquecer que ele é um número decimal, ou seja, que a gente está usando um zero de depois da vírgula. Então, não tem número para descer aqui no dividendo. Desço o zero e aviso que ele é um número decimal, acrescentando uma vírgula no quociente. A partir daí, é só seguir normalmente com a divisão. 350 dividido por 500 ainda não dá para dividir, dá menos do que 1. Mas como a gente desceu um algarismo aqui, a gente precisa fazer essa divisão, a gente precisa colocar um valor aqui no quociente. Então, como 350 é menor do que 500, vai dar menos do que 1, ou seja, 0. 0 vezes 500, 0. Para 350, 350. Esse 350 aqui em verde agora é o resto. Então, a gente vai descer o próximo número. Não tem um próximo número, a gente desce o zero. Agora, a gente não precisa mais colocar vírgula no quociente, nem pode, porque a vírgula separa a parte inteira da decimal. Nós já colocamos uma vírgula, então agora todos os números que vierem serão números decimais. 3.500 dividido por 500. Aí a gente pode esconder os dois últimos algarismos aqui, fica 35, e esconder os dois últimos aqui, dividido por 5. 35 dividido por 5 dá 7. Se aqui fossem mais 500, não ia dar um valor exato, poderia ser 6 ou 5. Mas como ambos terminam em 0, então esse valor vai ser um resultado exato. Para conferir, a gente volta multiplicando 7 vezes 500. 500 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. Então, 7 vezes 500, 3.500. Para 3.500, 0. Então, o resultado da divisão é 0,07. Vamos colocar esse resultado aqui. .
menos colchete. Aqui nós vamos eliminar os parênteses para depois podermos adicionar os números, né? 9 décimos menos 1 inteiro mais 25 centésimos menos com menos mais 8 inteiros. Fechamos o colchete dividido por 4. A gente não pode ainda efetuar essa divisão de 8 por 4, por exemplo, porque depois dos colchetes é que está o sinal de dividir. A gente só vai poder efetuar a divisão quando sobrar um único número dentro dos colchetes, tá? Então, vamos adicioná-los. Menos 0,07 menos... Nós temos aqui 3 valores positivos. Para adicioná-los, nós precisamos igualar as casas decimais. Então, precisamos nos lembrar que quando o número não tem vírgula, a vírgula está no final, o mesmo aqui com o 8, e contar quantas casas decimais tem no número com mais casas decimais. Aqui tem 2, aqui não tem nenhuma, então vamos acrescentar 2 zeros. Aqui não tem nenhuma, vamos acrescentar 2 zeros, e aqui um zero, para igualar as casas decimais. Agora podemos fazer as operações. Quando os sinais são iguais, a gente conserva o sinal e soma. Então, nós vamos somar 0,90, que é um número positivo, vamos somar 0,25 e 8,00. Lembrando sempre de armar as adições e subtrações, colocando vírgula abaixo de vírgula. 5 mais 0, 5. 9 mais 2, 11. Vírgula abaixo de vírgula. 1 mais 8, 9. Então, 9,15 é o resultado da adição de números positivos aí. Então, a gente ainda não terminou. Menos, e assim nós vamos adicionar todos os negativos. Só temos um valor negativo aqui, que é o menos 1. Então, a gente vai copiá-lo. Fechamos o colchete dividido por 4. Ainda não podemos resolver a divisão, porque dentro dos colchetes nós temos 2 números. Só vamos poder dividir quando sobrar um número dentro dos colchetes. Aí vamos fazer a divisão por 4. Menos 0,07 menos mais 9,15 menos 1. Mais, sinais diferentes, diminui. 9 menos 1, 8. Ah, por que eu fiz direto esse? Porque seria assim, 1,00. 0 para 5, 5. 0 para 1, 1. 1 para 9, 8. Claro, R$ 9,15 menos R$1 igual a R$ 8,15. Fecho o colchete dividido por 4. Vamos resolver essa divisão. No caso dessa divisão, como o número que está dentro do colchete é decimal, mas o que está depois do sinal de dividir é inteiro, a gente pode fazer a divisão sem igualar as casas decimais. Então, como ficaria? 8,15 dividido por 4. Aí a gente segue com a divisão normalmente. Só podemos fazer uma divisão sem igualar as casas decimais se o número inteiro estiver na chave, no divisor. Aí por quê? 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, 0. Esse 0 é o resto. Hora de descermos o próximo algarismo. Esse próximo algarismo, que é o 1, está depois da vírgula. Então, a gente avisa que está dividindo o número decimal como? Colocando a vírgula no quociente. E divide. Desceu um número, tem que dividir. A gente não divide o resto, mas o resto aqui era 0. Então, 1 dividido por 4 está menos do que 1. Mas como a gente desceu esse número agora e ainda não fez a divisão, a gente precisa colocar um resultado aqui no quociente. Então, 1 dividido por 4 é 0. 0 vezes 4, 0. Para 1,
1. Agora, esse 1 é resto, aí a gente não vai dividi-lo novamente, a gente vai descer o próximo algarismo. 15 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. Para 15, 3. Esse 3 é resto, desce o próximo número. Ah, mas não tem um próximo número aqui. O que a gente faz? Desce o 0. Ah, mas e agora? Vou colocar vírgula no quociente? Não, porque eu já estava dividindo números decimais desde que eu usei esse 1 aqui na divisão. Só sigo com a divisão normalmente. 30 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Desço o próximo 0. Como eu disse anteriormente, são vários zeros, são infinitos zeros. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Então, esse resultado é um número decimal, mas é uma divisão decimal exata, ou seja, o resto final aqui é 0, o resto é 0, melhor dizendo, e o resultado é 2 inteiros, 375 décimos milésimos. Então, vamos copiar esse resultado da divisão aí. Menos 7 centésimos, menos, abrimos o parêntese, o colchete, mais, aqui não tem sinal, então fica mais, 8 inteiros e 15 centésimos dividido por 4 deu 2 inteiros e 375 décimos milésimos. Agora a gente elimina o colchete, os colchetes, fazendo o jogo de sinais, menos 0,07, menos com mais, menos 2,0375. Sinais iguais a gente vai somar. Mas como nós montamos a operação colocando vírgula abaixo de vírgula, vamos igualar as casas decimais. Aqui tem 1, 2, 3, 4 algarismos. Aqui tem 1, 2, 3, 4 algarismos depois da vírgula. Agora é só montarmos a operação de adição e somarmos. Aqui nós já temos o número, vou aproveitá-lo. Então, 0,0700. 0,0700. Mais. Por que mais? Porque quando os sinais são iguais, a gente soma. 5, 7 mais 0, 7. 3 mais 7, 10. Vai 1. 1 mais 0, 1. 2 mais 0, 2. E esse é o resultado final da nossa operação. Menos 2 inteiros, 1.075 décimos milésimos. Se porventura fosse para transformarmos esse número em fração, o denominador ia ser 10.000, ia ter 4 zeros, porque nós temos 4 algarismos após a vírgula. E é por isso que a gente lê décimos milésimos. Então, aqui está a expressão, caso queiram anotar.